Olá, companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. Como tudo começou em 1902? Pois é, o movimento espírita da região de Irecê e a sua história será contada por José Pereira na última visita da Caravana da Fraternidade de 2022 no Centro Espírita Cinco Irmãos, em Recife do Morro dos Gomes, no município de Ibipeba, Bahia. Quem era o viajante que não desgrudava do evangelho no alforje do seu cavalo? Quem era o médium receitista que não indicava o uso das receitas prescritas por ele mesmo? Em uma época em que só existiam médicos na cidade do Morro do Chapéu, estas e outras partes desta história muito interessante será contada por José Pereira neste vídeo que você verá a seguir. De como nós construímos essa casa, né? Porque a gente não tinha sede própria. Muitos aqui, se não a maioria, sabe que sempre funcionou ali no pré-escolar. Na verdade, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, como me foi pedido, né? Na história. Bom, como me pediram para voltar um pouco atrás, né, da história, para muitas pessoas que estão aqui que não conhecem a história. Então a gente começa com Olímpio Ribeiro, lá no Ventura de Morro do Gomes. Está ali a foto dele, né, que foi o grande pioneiro do espiritismo na nossa região, em toda a região de Irecê, né? Então, com Olímpio Ribeiro, ele fundou 2 centros espíritas no Morro do Chapéu, lá no Ventura e no Morro do Chapéu. Em 1902, um grupo aqui de Morro do Gomes, que é o povoado que vocês passaram próximo a esse, né? Um deles foi lá no Ventura buscar uma receita, pedir lá uma receita a Olímpio Ribeiro para um tio que estava doente. Quando chega lá, esse tio, Olímpio Ribeiro o convida para fazer parte da mesa. Ele era médio sonâmbulo e não sabia. Quando termina a reunião, que ele acorda, ele diz assim: seu Olímpio, e a receita que eu vim pedir ao senhor? Ele disse: tá aí a receita, foi você mesmo quem receitou, quem escreveu. Aí ele volta para casa, e naquela época ele foi a cavalo, viu? Não tinha carro não. Um pouco mais de agulha. Aí ele chega e diz assim para o tio, né? Meu tio, tá aqui sua receita, mas eu vou dizendo logo ao senhor, não toma um remédio não, que foi eu que receitei. Aí lá na conversa com o Olímpio falou para ele: olha, eu lhe digo mais, você é médium, reúna os médios que tem lá e vocês vão fazer o mesmo trabalho que eu faço aqui. Então foi assim que começou em 1902 no Morro do Gomes. Esses médios tinham vários tipos de mediunidade, médios de cura. Por sinal, um deles se tornou médico, né? Porque naquela época médico de fato só existia no Morro do Chapéu. Bom, esse grupo ele foi, sem alongar muito, né, porque são muitas histórias, ele foi até 1932, que muitas pessoas perguntam por que deixou de existir esse grupo. Com a seca de 32, muitos tiveram que se mudar, outros foram desencarnando. Como era um povoado, aí deixou de existir na matéria, né, os médios, então ficou aí adormecido um tempo, certo? Ressurgiu aqui no Recife, nessa casa velha que vocês conheceram, na casa do seu Marcolino, está aqui a filha dele presente, Dene. Não estou vendo ela, deve estar no meio de vocês. Olha ela aí. Se você quiser levantar para o povo lhe ver, não sei se todo mundo lhe viu lá dentro. Aí, Denise, essa daí também, desde garotinha, né? Ela tem um bocado de história. E depois, se vocês quiserem ouvir algumas, conversa com ela. Então, assim, ressurgiu aqui no Recife, através do pai dela, um dos filhos, irmão dela, foi vítima de um processo obsessivo. Naquela época não tinha aonde recorrer por aqui. Estava a Barra do Mendes só. E aí foi orientado que ele fizesse o evangelho no lar. Aí ele começou fazendo reuniões esporádicas de evangelho no lar, onde vinha
o grande ilustre Messias Sodré, lá de Barra do Mendes, e João Ribeiro, de Queimada do Mendes. Então eles vinham esporadicamente 15 dias e reunia nesta casa. Só que aí, isso na década de 50, foi onde aconteceu a primeira reunião aí de evangelho. Mas aí aconteceu o seguinte, que começaram a chegar outros médios. Né? Os próprios, na verdade, os da família nenhum quis, só ele. O seu Marcolino, para onde ele ia, ele carregava o evangelho dele no alfoge, né? Quem andava a cavalo era alfoge. Hoje é tira-cola, é bolsa, é mochila. Ele era no alfoge, ele levava o evangelho. Depois os outros irmãos foram chegando, até se formar o grupo dos 5 irmãos. Aí os orientadores espirituais os orientaram que eles deveriam buscar um lugar próprio, porque os processos obsessivos iam crescer cada vez mais, a necessidade de trabalho, então não tinha como mais ficar em casa com o evangelho. Aí na época eles solicitaram da prefeitura o prédio escolar que estava desativado, e aí em 1987 eles mudaram para lá. Então as reuniões passaram a acontecer lá, né? No prédio escolar. Então aí, como o prédio começou a entrar em decadência, aí nós começamos a sentir a necessidade. E agora? Temos que fazer alguma coisa. Eu fui de uns que disse, olha, aqui no prédio eu não faço nada, porque eu não vou investir em algo que não é nosso. Aí então começou a surgir a ideia de a necessidade de se construir a sede. E agora, para a gente fazer? Com que recurso? Não sei. Vamos buscar uma solução. Aí começamos a nos articular, conversar e buscar os recursos. Né? Os recursos, e aí a gente, a tia Denis doou aqui a área, né? A posta aqui para a gente construir. E a gente começou a anunciar e pedir. E espírita pede pra caramba. Né? Muitos não dão não, mas a gente pede. Cada um dá na sua condição, alguns dão desculpas, mas dão. E aí a gente vai pedindo, né? E assim começou. Então eu montei um slidezinho das fotos, né, para a gente rever o passo a passo. Já de antemão a gente torna a agradecer as pessoas que doaram, né, direto ou indiretamente. Aqui a doação não foi feita só por espíritas, tiveram empresários, comerciantes não espíritas. Nós tivemos doações aqui de evangélicos, de pessoas católicas. Não que nós somos pedir, não. Às vezes surgia naturalmente. Tá? E assim, como eu fui uma das formiguinhas e fiquei com a tarefa de tomar a frente por ter mais tempos disponíveis, digamos assim. Então assim, até hoje tem depósito lá na conta, a gente disponibilizou uma conta poupança para doação. Tem depósito que eu não sei de onde veio, muito menos quem fez a doação. A princípio, eu insistia na questão de fazer prestação de contas. Vocês chegarem e ter ali uma grande placa com receita e despesas. Mas aí começou a surgir impasses. Porque tinha pessoas que doavam e diziam, não quero que anuncie. Estou fazendo doação, mas outras vezes o telefone tocava, me dê a conta, eu vou botar alguma coisa aí. Eu sempre perguntava, você quer que anuncie seu nome, principalmente quando era comerciante? Quer que anuncie seu nome ou a casa? Não. Não diga. Tinha uns que fazia questão de dizer assim, não anuncie meu nome. Pedia aí. Então assim, eu digo, como é que eu vou fazer essa prestação de conta? Temos tudo anotado, tá? Eu digo, olha, eu vou botar lá como doação anônima, porque eu tenho que anotar. Eu tenho que dizer de onde o dinheiro veio, né? Então a gente tem tudo anotado. Mas aí a prestação de contas eu fiquei sem poder fazer por isso. Porque, por exemplo, tinha gente que chegava aqui, naquela porta da frente mesmo, já tem a porta? Eu digo, não. Na outra semana a porta chegava. E aí, não? Sim, eu boto como?
doação de uma porta. Quem foi? Não sei. Aí, então, assim, eu anotei lá, a doação anônima de uma porta de vidro. Chegava outro, chegou, por exemplo, essas duas janelinhas. Por que não tem uma janela aqui para ventilar? Porque não tem o dinheiro. Na outra semana chegava a janela. Como é que eu ia fazer, prestar conta? Quem foi que deu? Está lá anotado, entendeu? Está anotado. E como eu falei, depósito que eu não sei de onde vinha nem quem mandou. Aí eu anotei. Doação anônima em dinheiro X. Né? Está lá o depósito na conta, a gente tem todos os extratos, tudo anotado, nota fiscal de tudo. Mas tem coisas que a gente não sabe dizer de onde veio. Quem mandou. Então, por isso que a gente não fez assim uma prestação de conta detalhada, dizendo... Teve um que chegou, vocês já gastaram quanto? Eu digo, não tenho ideia. Porque assim, a eletricidade aqui, doaram o material, um dou uma parte, eu dou outro. O eletricista fez, não cobrou. Quanto é a eletricidade aí? Dá um almoço aí, tá pago. Os pintores chegaram e pintaram. Quanto é? Nada. Já está pago. Então foi assim, né? Às vezes eu chegava, eu vinha para aqui, passava o final de semana, acompanhava o pedreiro. Aí eu chegava em casa, aí eu dizia para ele assim, bom, a gente vai parar essa semana, porque não tem mais dinheiro. Chegava em casa, a esposa dizia, e aí? Eu digo, bom, eu não sei agora o que é que ele vai fazer, porque eu mesmo não tenho mais nada para vender. E aí eu não tenho dinheiro, nada, a conta está zerada. Não estamos devendo, mas está zerada. Com 2 dias que eu chegava lá no banco, está lá um depósito. Outras vezes a pessoa dizia, está precisando de quê? Eu digo, rapaz, não me pergunta o que está precisando não, porque é muita coisa. Mas mais urgente é o quê? Bom, está precisando de cimento, está precisando pagar o pedreiro. Dá ou não dá conta aí que eu vou fazer um depósito. Então assim, meus irmãos, a gente ficou muito feliz e surpreso porque a gente previa construir isso aqui de 2, 3 anos mais ou menos. E nós fizemos dentro de 1 ano. Então a grata surpresa, assim, dentro de 1 ano estava pronto. A gente mandou a foto agradecendo todo mundo, que, pelo menos os que a gente tinha contato, né, como eu falei, fazendo agradecimento e anunciando que a campanha estava encerrada para doação. E convidando para a inauguração. Mas aí veio a pandemia e a gente aproveitou para inaugurar hoje, então é uma alegria muito grande receber vocês aqui.